Fala pessoal, salve, beleza? Tudo certo, gente? Chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio. A presença, a apresentação, a fala e o início dos trabalhos do técnico Mano Menezes. Uma ideia que pode ser, mesmo que igual, diferente. Vou te explicar direitinho algumas questões que serão trabalhadas dentro do Grêmio. Mas para você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao canal, aproveita, te inscreve, dá o like, ativa o sininho e não esquece do comentário aqui embaixo após o vídeo. Quando da negociação com o Grêmio, o técnico Mano Menezes buscou algumas informações referentes ao grupo de jogadores. O Mano estava um tanto quanto preocupado sobre uma relação que talvez ela fosse mais conflituada com o técnico Gustavo Quinteiros. E esse foi um ponto que lhe trouxe uma certa tranquilidade naquilo que foi repassado pela direção. Pois bem, e nesta conversa com a direção, os dirigentes do Grêmio apresentaram algumas questões referentes ao grupo de jogadores, ideias que se tem, características, e uma questão que é muito importante, que eu descobri que havia uma divergência entre a direção do Grêmio e o técnico Gustavo Quinteiros numa questão específica. Eu falo de Monsalve. A direção do Grêmio tinha por ideia Monsalve ser titular e ser o meia armador do time gremista. Claro que o Monsalve apareceu, por exemplo, no clássico Grenal, mas com Quinteiros ele não jogava como um meia armador. E no Grenal também não foi, ele ficou muito mais pelo lado, embora também trabalhasse a bola por dentro. Pois bem, em cima desta ideia, algo pode mudar no time do Grêmio, mesmo que o Mano Menezes tenha adiantado ser praticamente a mesma escalação do clássico Grenal, com exceção do lateral esquerdo do Marlon, que não foi inscrito na Sul-Americana e só poderá jogar a segunda fase da competição. Fora isso, o grande detalhe é a formatação do meio de campo do Grêmio. E de que maneira um jogador que agrada o técnico Mano Menezes, além do Cuéllar, pode aparecer no time do Grêmio. Eu estou falando de Edenilson. E dependendo da maneira com que for posicionado pelo técnico Mano Menezes, pode haver uma mudança importante no Grêmio. Christian Oliveira, que foi a grande figura do time gremista no clássico Grenal, pode atuar pelo lado esquerdo, onde ele até já chegou a jogar, não no Grêmio, mas trocaria de posição. É algo que não dá para descartar que possa acontecer. Outro ponto é referente a aquilo que o treinador tem por característica, de um time com as linhas mais baixas. E aí, resta saber se o torcedor do Grêmio irá entender essa ideia do Mano Menezes sendo colocada em prática no time gremista. Outro ponto muito importante que já começa a ser trabalhado, inclusive pensando na partida contra o Godoy Cruz. E a partir daí será uma rotina em termos de ambiente do Grêmio. A ideia é fechar mais o vestiário, ficar muito mais na figura do Mano Menezes e dos jogadores. Isso não significa que ele vai impedir a presença dos dirigentes, mas nesse primeiro momento é importante até para estreitar, fortalecer ainda mais a relação do grupo de jogadores com o treinador e também evitar que algumas questões acabem vazando, como aconteceram no período em que Quinteiros estava treinando o Grêmio. Então, o técnico Mano Menezes já começa a colocar em prática questões importantes que foram levantadas pela direção do Grêmio e outras pela própria experiência do treinador. E aí a gente vai ver realmente qual é o nível do grupo do Grêmio, porque eu confesso, o Gustavo Quinteiros impediu que se fizesse esta avaliação à medida que o time não correspondeu com ele de treinador. Todo mundo jogou mal praticamente. Foram poucos os que se salvaram, muito mais o Wagner Leonardo, em determinados momentos o Thiago Volpi, mas no mais o time teve muitas dificuldades. E isso, não sei quanto a você, mas no que se refere a mim, deixou muitas dúvidas em relação ao verdadeiro potencial do grupo do Grêmio. Houve uma sinalização no clássico Grenal de uma evolução,
mas é preciso entender que ela também foi talvez até muito mais anímica do que propriamente técnica e tática, não que isso não tivesse acontecido. O Grêmio se estruturou de uma forma diferente em relação ao seu posicionamento dentro de campo. Mas o aspecto anímico foi primordial. E aí a gente sabe que o Grenal também traz para si a necessidade de estar muito mais motivado. Então os jogos agora de início de trabalho do Mano serão determinantes para se ter uma ideia em relação à composição do grupo. Houve mais uma conversa com Luiz Felipe Scolari, mas, embora alguns digam que ainda mantém-se a esperança, a situação realmente é muito difícil pelos motivos que eu expliquei no vídeo de ontem e você pode acompanhar detalhadamente aqui. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, muito obrigado pela tua presença, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo e interagindo contigo e tamo junto! Fui!